Bom, com tanto destaque para esse noticiário nacional, nós aqui do SBT Rio Manhã, claro, não poderíamos nos omitir e deixar de trazer para você as notícias. E eu recebo no nosso estúdio o historiador Rodrigo Pérez, especialista em pensamento político brasileiro, que vai nos ajudar a contextualizar a atual conjuntura política, além dessa grave crise econômica. O país já viveu, Rodrigo, bom dia para você primeiramente, mas a gente já viveu um período de tanta instabilidade como agora? Olha, Eliane, eu acho que a gente tem que pensar com muito cuidado essa crise não apenas como uma crise política, mas como uma crise, sobretudo, institucional, que é mais complexa e mais grave do que uma crise meramente política. O que está em jogo não é a crise de um projeto político específico e nem o esgotamento da popularidade de um político específico, mas sim a crise da própria República. É a República que está em crise. Quando a presidenta reclama da ação do juiz e um grupo de juízes reclama dessa presidenta, os poderes estão brigando entre si. Quadros assim nós já vimos antes, sim. Por exemplo, na década de 1880, quando uma grave crise política, e mais que isso, uma grave crise institucional, colocou frente a frente oficiais do Exército, por exemplo, e políticos civis. E essa crise resultou no fim do regime monárquico e na proclamação da República, via golpe militar, via uma... Ou seja, inclusive houve uma mudança de sistema, não é, político. O senhor acredita que nesse momento, diante do quadro que nós vivemos, claro que é difícil fazer uma previsão de futuro, mas historicamente falando, não é, com base nesses apanhados, nessas vivências que o Brasil já teve, que nós possamos daqui a algum tempo, que nós tenhamos uma mudança nesse sistema, por exemplo, do presidencialismo para a monarquia ou até para a ditadura ou alguma coisa do tipo? Olha, eu acho muito pouco provável que essa crise tenha um desfecho nos quadros das instituições vigentes. Acho muito pouco provável. Alguma coisa vai acontecer. Se fala muito, né, na adoção de um regime parlamentar ou de um semi-presidencialismo, ainda não sabemos bem. Nós já tivemos um plebiscito a respeito que continuou com o presidencialismo. Então, de alguma forma, se isso fosse posto em prática, seria um tipo de violação à Constituição, que a gente chama no jargão popular de golpe. Mas eu acho muito improvável que essa crise tenha o seu desfecho dentro das instituições vigentes. Parece que essas instituições não estão dando conta da complexidade dessa crise. E muito se fala em impeachment, não é? A saída da presidente Dilma. Isso já ocorreu no Brasil também com o impeachment do presidente Collor. A situação se assemelha? Em que sentido? Eu acho que o caso do presidente Collor e da presidenta Dilma, eles são mais diferentes do que semelhantes. Primeiro, o presidente Collor não tinha base social alguma e ele caiu. Caiu por uma articulação política. E isso é muito, muito curioso, Liane, porque o impeachment, basicamente, ele é um processo político. Antes político do que jurídico até. E o ritmo do processo político, ele é mais rápido do que do processo jurídico. Tanto é que o ex-presidente Collor, atual senador, ele foi absolvido pelo STF. Ele não foi julgado culpado, porque o processo jurídico dura mais tempo. Então, a presidenta Dilma, ao contrário do ex-presidente Collor, ela tem ainda uma base social algo forte. Claro que desgastou por conta das escolhas políticas que o governo fez nos últimos anos, mas ela tem ainda uma base política algo forte. Sim, Rodrigo, tem uma pergunta para fazer para você. O Daniel, ele na verdade vai narrar a questão dos protestos, não é? Porque ontem houve protestos, hoje novamente alguns estão previstos. Diga, Daniel. Contra a presidente Dilma, contra o governo federal aqui no Rio de Janeiro. 2 grupos protestaram no centro da cidade, um se concentrou na Cinelândia e outro se concentrou na escadaria da Alerj. Depois eles se uniram, realizaram uma caminhada pelo centro da cidade. Parte desse grupo foi até a Candelária e outra parte fez um percurso ainda mais longo. Pegou ali o aterro do Flamengo e foi até Copacabana, na zona sul da cidade, onde o protesto se dispersou. Isso aconteceu na noite de ontem. Pelo segundo dia seguido, grupos contra a presidente Dilma e contra a nomeação
nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro da Casa Civil, protestam no Rio de Janeiro. Mas hoje tem o protesto do pessoal que é a favor do governo, né? Acontece a partir das 4 horas da tarde, com concentração prevista para a Praça 15. Esse protesto está sendo convocado pelas centrais sindicais e também pelos chamados movimentos sociais, com o título de Ato pela Democracia e contra o Golpe. Esse é o protesto, o título dado ao protesto aí do pessoal que é a favor do governo, né? Tá certo. Muito obrigada, Daniel. Rodrigo, uma última pergunta. Você acredita que todas essas manifestações, esse clamor popular aí, tanto contra quanto a favor, isso é uma coisa inédita no Brasil? As pessoas estão assim mais passionais, digamos? A gente já viu alguns protestos, mas acredita que elas estão mais conscientes da necessidade de participar da vida política? Eu acho que essa ideia que se tornou quase um senso comum de que o brasileiro seria um povo passivo, ela não se sustenta historicamente. Nós temos vários exemplos, ainda no século XIX, a revolta do Vintém, na década de 1880, a revolta da vacina, revolta da chibata, direta já, enfim. Nós temos uma tradição, sim, de um engajamento popular muito grande na vida política. Claro que não é um engajamento que se dá pelas vias formais, né, como acontece em outros países com uma cultura política mais sólida. Mesmo das classes mais desfavorecidas. Sim, nós temos essa tradição. O que nós temos hoje é um dado novo, óbvio, que são as redes sociais. É claro que essas redes ampliam o número de pessoas nesse debate público. E um debate público que desde 2014 ele está muito polarizado. Então, me parece que esse é um momento de muita calma, serenidade e de respeito, sobretudo, ao Estado democrático de direito. E o mais importante, né, que as pessoas entendam o que o próximo acha, respeitem, porque isso faz parte da democracia. Muito obrigada, Rodrigo. Nada.